Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato, amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui do nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo. E nessa fase a gente está trabalhando com questões da segunda fase das provas da FUVEST e da Unicamp que ocorrerão agora no comecinho de janeiro. A cada aula a gente resolve 3 questões, sempre focando aí uma para a área de Química Geral, uma de Físico-Química e uma de Química Orgânica, para que você possa se preparar melhor aí para a segunda fase desses grandes vestibulares que a gente tem aqui na nossa região de São Paulo, beleza? Hoje a aula é a aula de número 3 e a gente vai trabalhar uma questão da Unicamp de 2016 que caiu no terceiro dia, uma questão da FUVEST de 2012 também do terceiro dia e uma questão da FUVEST também de 2014, só que do segundo dia, beleza? Então vai aparecer na tela aí a questão e a gente vai ler junto, tudo bem? Olha lá, primeira questão aqui que a gente vai resolver, questão da Unicamp de 2016. Ó, já faz parte do folclore brasileiro alguém pedir um prato quente na Bahia e se dar mal. Se você come algo muito picante, sensação provocada pela presença da capsaicina, fórmula estrutural mostrada a seguir no alimento, logo toma algum líquido para diminuir essa sensação. No entanto, nem sempre isso adianta, pois logo em seguida você passa a sentir o mesmo ardor. Tá aí a fórmula da capsaicina. E na letra A aqui, ó, existem 2 tipos de pimenta em conserva. Um em que se usa vinagre e sal e o outro em que se utiliza óleo comestível. Comparando-se os 2 tipos, observa-se que o óleo comestível se torna muito mais picante que o vinagre. Em vista disso, o que seria mais eficiente para eliminar o ardor da boca provocado pela ingestão da pimenta? Vinagre ou óleo? Justifique sua escolha baseando-se apenas nas informações dadas. E no item B, durante uma refeição, a ingestão de determinados líquidos nem sempre é palatável. Assim, se o prato quente também estiver muito salgado, a ingestão de leite faz desaparecer imediatamente as 2 sensações. Baseando-se nas interações químicas entre os componentes do leite e os condimentos, explique por que ambas as sensações desaparecem após a ingestão do leite. Lembre-se que o leite é uma suspensão constituída de água, sais minerais, proteínas, gorduras e açúcares, beleza? Vamos lá então, essa é uma questão que foca em química geral, basicamente a parte das interações intermoleculares, tá certo? Então aqui ele deu para você a estrutura da capsaicina, tá certo? Uma molécula orgânica que tem uma parte que é uma parte polar e uma parte que é apolar. Olha só o tamanhão dessa parte apolar. E aí você fica na dúvida, pô, será que a parte polar ou a parte apolar ela é mais intensa, ou seja, ela tem maior relevância? E aí a gente tem que usar os dados informados no exercício. Olha o que ele disse, que quando essa pimenta está em conserva com óleo, ela fica mais picante. O que significa isso? Que o óleo extrai melhor o princípio ativo da pimenta. Então, esse princípio ativo da pimenta, ele solubiliza melhor no óleo. E a gente sabe que o óleo, ele é apolar. Portanto, essa parte apolar da capsaicina, ela é mais predominante, enquanto que no vinagre ela é menos picante. E aí ele pergunta para você, se você está com um ardor na boca e você quer reduzir esse ardor, você quer eliminar esse ardor, o que é melhor você tomar? Óleo ou vinagre? A pessoa que não presta muita atenção, ela fala vinagre porque é menos picante, mas justamente ao contrário. Você não quer eliminar o ardor da sua língua, então você tem que tomar óleo, porque óleo é predominantemente apolar e essa parte apolar ela é mais intensa. Por quê? Porque na conserva com óleo, o líquido ficou mais picante, ou seja, ele extraiu o princípio ativo da pimenta. E o óleo que você colocar na boca também vai extrair o princípio ativo da pimenta que está na tua boca. E aí você elimina esse óleo, eliminando também a sensação de ardor. Portanto, você vai tomar óleo porque ele é apolar e ele interage melhor com a capsaicina. E a capsaicina interage melhor com substâncias apolares porque ele disse que nas conservas a mais picante é aquela que você coloca óleo na conserva, beleza? Então no item A, ele está dizendo, é melhor você ingerir vinagre ou óleo, justifique sua resposta. É melhor ingerir óleo, porque no óleo há uma extração melhor do princípio ativo da pimenta, da capsaicina. Beleza? Tranquilo? E vamos lá para o item B.
No item B, ele está dizendo que o prato é quente e salgado. Prato quente, ele está dizendo aqui que é o prato que tem pimenta, e salgado é porque tem sal. E o cara disse para você que quando você toma leite, desaparecem as duas sensações. Ele pede para você explicar isso com base na estrutura do leite, ou seja, na composição do leite. E olha o que ele disse. No leite a gente tem água, sais minerais, proteínas, gorduras e açúcares. Presta atenção. A sensação do sal, ela é eliminada por conta da água, que vai ocorrer uma diluição, tá certo? Então a água vai diluir o sal, logo você vai sentir um sabor menos intenso desse sal, beleza? Agora, a parte da pimenta, ela vai ser dissolvida nas gorduras do leite. Olha só, uma interação intermolecular entre a gordura, que é apolar, e a pimenta, que tem predominância apolar também. Então aqui, nas gorduras, a gente vai ter uma solubilização. Então aqui vai solubilizar. Olha só, a gordura solubiliza a pimenta e a água dilui o sal. Consequentemente, desaparecem as duas sensações, beleza? Então essa é uma questão que focou basicamente nas interações intermoleculares. Vamos lembrar quais são? Interação dipolo induzido, quando eu tenho moléculas apolares, dipolo permanente, quando eu tenho moléculas polares, e ligação de hidrogênio, quando eu tenho moléculas polares, onde o hidrogênio está ligado diretamente ao átomo de flúor, ou de oxigênio, ou de nitrogênio, beleza? Então já fizemos aí uma revisãozinha de forças intermoleculares. Eu vou dar uma licença para você copiar e eu já volto com a segunda questão. Fala galera, voltamos agora para o segundo exercício. Esse exercício caiu na prova da FUVEST de 2012, terceiro dia da prova específica, foi a quarta questão. Então olha lá, uma estudante de química realizou um experimento para investigar as velocidades de difusão dos gases cloreto de hidrogênio e amônia. Para tanto, colocou simultaneamente 2 chumaços de algodão nas extremidades de um tubo de vidro, como mostrado na figura ao lado. Um dos chumaços estava embebido de solução aquosa de cloreto de hidrogênio e o outro solução aquosa de amônia. Cada um desses chumaços liberou o respectivo gás. No ponto de encontro dos gases dentro do tubo, formou-se, após 10 segundos, um anel de sólido branco de NH4Cl, cloreto de amônio, distante 6 centímetros do chumaço que liberava HCl gasoso. Letra A. Qual dos dois gases desse experimento teve maior velocidade de difusão? Explique. Letra B. Quando o experimento foi repetido a uma temperatura mais alta, o anel de cloreto de amônio se formou na mesma posição. O tempo necessário para a formação do anel a essa nova temperatura foi igual, maior ou menor do que 10 segundos. Justifique. E por último, no item C, com os dados do experimento descrito e sabendo se a massa molar de um dos dois gases, pode-se determinar a massa molar do outro. Para isso, utiliza-se a expressão velocidade de difusão do NH3 dividido pela velocidade de difusão do HCl igual a raiz quadrada da massa molar do HCl sobre a massa molar do NH3. Considere que se queira determinar a massa molar do HCl. Caso o algodão embebido de solução aquosa de amônia seja colocado no tubo um pouco antes do algodão que libera HCl e não simultaneamente, como isso afetará o valor obtido para a massa molar do HCl? Explique. Então vamos lá, isso é uma questão de físico-química, tá certo? Onde aborda aí o tema de gases, o tema de cinética, né, que é de velocidade dos gases, e também uma questãozinha aí, o item C, falando sobre uma forma para calcular massa molar dos gases com base nas velocidades de difusão. Olha só, então vamos pensar no que aconteceu. Tem o NH3 aqui, o gás, isso aqui está embebido em água, vai liberar o gás. Aqui tem o HCl embebido em água, vai liberar o gás. Quando eles se encontram, o NH3 mais o HCl, eles vão formar o NH4Cl. E o NH4Cl é um sólido, tudo bem? E aí formou aqui o NH4Cl, um sólido branco, beleza? Formou bem aqui. Ele está distante 6 centímetros do anel do chumaço de algodão de HCl e, obviamente, a 9 centímetros
do chumaço que tinha o NH3. Então tá lá, ele está distante 9 centímetros do NH3 e 6 centímetros do HCl. Se o tempo para percorrer esse espaço foi de 10 segundos, então esse cara aqui, ele percorreu um espaço maior no mesmo intervalo de tempo. Se ele percorreu um espaço maior no mesmo intervalo de tempo, esse é o gás que tem a maior velocidade de difusão. Então a maior velocidade porque ele percorreu um maior espaço no mesmo tempo, tá certo? Então aqui ele perguntou qual era o que tinha maior velocidade de difusão. A maior velocidade de difusão é o gás amônia, por quê? Porque ele percorreu uma distância maior em comparação com o HCl no mesmo intervalo de tempo, beleza? Aí no item B, ele está dizendo que o experimento foi repetido a uma temperatura maior. Ele está perguntando para você, e também disse que formou o anel no mesmo lugar, só que a temperatura foi maior. Se a temperatura foi maior, a velocidade também é maior. Se a velocidade é maior, eles vão percorrer o mesmo espaço em um tempo menor. Então, olha lá, se a velocidade é maior, o tempo para percorrer o espaço é menor. É só você pensar e você indo para a sua viagem de férias depois que você prestar os vestibulares. Se você for numa velocidade maior, o tempo que você leva para chegar no seu destino é um tempo menor, tá certo? Então, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo para você percorrer aquela distância X. Tudo bem ou não? Aqui a distância foi a mesma, tá certo? Se a distância é a mesma e a velocidade é maior, o tempo tem que ser menor, beleza? E por última questão, para a gente interpretar essa formuleta aqui, ele está dizendo que o anel, que o algodão foi colocado antes do amônia, tá certo? O algodão que continha amônia. Se ele foi colocado antes, quando colocou ele, já começou a liberar gás, o gás começou a andar. Só depois eles colocaram lá o chumacinho de HCl. O que vai acontecer? A marcação normal deveria ser aqui, hipoteticamente, tudo bem? Ela deveria ser aqui. Mas como esse cara foi colocado antes, ele percorreu um espaço maior e a nova posição foi essa, ou seja, uma posição falsa. Com essa posição falsa, a gente vai imaginar que a velocidade de difusão do NH3 foi maior ainda do que ela já é, tá certo? Então, este lado da expressão vai ficar com um resultado maior. Para manter essa igualdade, o que tem que acontecer? O outro lado da expressão tem que ter um resultado maior também. E aí a gente vai calcular a massa molar do HCl com um erro. E este erro vai ser um erro para mais. Por quê? Porque vai dar a impressão que a velocidade de difusão da amônia é maior ainda do que ela já é. Então, este lado da expressão vai ficar com um resultado maior e para manter a igualdade, esse lado também tem que ficar com um resultado maior. Como o HCl aqui ele está em cima da nossa fração, ele é o numerador, então o numerador vai ter que ser maior. Então eu vou achar uma massa molar para o HCl maior do que ela deveria ser. Beleza? Então é isso. Se o lado da expressão que tem o amônia como numerador foi maior, o outro lado tem que ser maior também para manter a igualdade. Beleza? Não importa quais sejam os valores aqui. Com certeza esse valor vai acabar sendo maior do que ele realmente é. Beleza? E aí a gente finaliza essa questão de físico-química e eu já volto na próxima lousa para fazer a última questão desta aula de revisão. Beleza? Fala galera, voltamos agora para nossa última questão, caiu na prova da FUVEST 2014, segundo dia, o dia das questões interdisciplinares. Essa foi a questão de número 13 e vamos à leitura. Nos anos de 1970, o uso do inseticida DDT, também chamado de 1,1,1-tricloro 2,2 bis para clorofeniletano, foi proibido em vários países. Essa proibição se deveu à toxicidade desse inseticida, que é solúvel no tecido adiposo dos animais. Para monitorar sua presença em um ambiente marinho do litoral canadense, amostras de ovos de gaivotas recolhidos nos ninhos foram analisadas. O gráfico ao lado mostra a variação da concentração de DDE, um dos produtos gerados pela degradação do DDT, nos ovos ao longo dos anos. E aí no gráfico ao lado tem o DDE, que é o 1,1 de cloro, 2,2 bis para clorofeniletano.
Letra A. No período de 70 a 85, foi observada uma diminuição significativa na concentração de DDE nos ovos das gaivotas. A partir de 1970, quanto tempo levou para que houvesse uma redução de 50% na concentração de DDE? Letra B. O DDE é formado a partir do DDT pela eliminação de HCl. Escreva usando fórmulas estruturais a equação química que representa a formação do DDE a partir do DDT. E letra C. Um estudo realizado no litoral dos Estados Unidos mostrou que a concentração total de DDT e de seus derivados na água do mar era cerca de 5 vezes 10 a menos 5 ppm. No fitoplâncton, 4 vezes 10 a menos 2 ppm. Em peixes pequenos, meio ppm, em peixes grandes 2 ppm e em aves marinhas 25 ppm. Deu uma explicação para o fato de a concentração dessas substâncias aumentar na ordem apresentada. Vamos lá então. O primeiro e o segundo item. O primeiro item basicamente uma interpretação de gráfico, o segundo item uma questão de orgânica, uma reação orgânica, e o terceiro item uma questão de biologia, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro item. Aqui eu coloquei um pedaço apenas do gráfico, que é justamente o pedaço que nos interessa. Então ele está falando que a partir de 1970, a gente tem aí uma queda brusca até mais ou menos 1985. Ele está perguntando quanto tempo levou para decair 50%. A galera já acha que é questão de meia vida. Não, nada disso. Ele só quer que você encontre metade no gráfico. Então se eu tenho aqui o 3, né, o ponto 3 aqui, que é no ano de 1970, eu vou procurar aqui agora o ponto 1,5. 1,5 que é a metade de 3, ou seja, queda de 50%. A gente plota aqui no gráfico e a gente acha um valor aqui que, se você for contar no seu gráfico aí, vai dar exatamente 1978. Ou seja, levou apenas 8 anos para que caísse pela metade. Então vamos lá, a concentração de DDE. Então levou 8 anos de acordo com o gráfico. Aqui a gente pegou a metade de 3, né, que é 1,5, e a gente plotou no gráfico e a gente encontrou que foi o ano de 1978. Tudo bem? A questão B, o item B, na verdade, ele pede para que a gente, né, a partir da fórmula do DDE, chegue na fórmula do DDT. Ele disse que o DDE é formado a partir do DDT com a eliminação de um HCl, ou seja, de uma estrutura de um átomo de hidrogênio e de um átomo de cloro. Olha só, aqui pelos nomes ele falou etano para o DDT e eteno para o DDE. Olha só, etano está aqui, olha, ligação simples, eteno está aqui, ligação dupla. Então a reação ocorreu bem aqui. Então a gente imagina que se aqui tem uma dupla, antes eu tinha uma ligação simples, e nessa ligação simples eu tinha um átomo de cloro aqui e um átomo de hidrogênio aqui. Uma vez que o nome desse DDT é 1,1,1 tricloro. Olha só, 1,1,1 tricloro no primeiro carboninho. Então a gente vai tirar esse H e esse Cl, a gente vai promover aqui uma ligação dupla e há um rearranjo. Aqui a estrutura é toda tetraédrica, tá certo? Então aqui ó, um tetraedro aqui e um tetraedro aqui. Agora aqui a gente tem uma estrutura trigonal plana, tanto em cima como embaixo, tanto no carbono 1 como no carbono 2. Então essa é a reação, que teve a eliminação de uma molécula de HCl. Então aqui está a equação que você deveria colocar como resposta aí no item B, tá certo? E no item C, ele está dizendo aqui, ó, então na água 5 vezes 10 a menos 5, no fitoplâncton 4 vezes 10 a menos 2, então o fitoplâncton tá agregando aí um pouco dessa quantidade. Aí em peixes pequenos, meio ppm, em peixes grandes 2 ppm, em aves marinhas 25 ppm. O que você está percebendo? Que a quantidade vai só aumentando. Então isso a gente chama de efeito cumulativo. Ou seja, o organismo que solubilizou essa amostra de DDE ou de DDT, ele é solúvel no tecido adiposo e ele não é nem metabolizado pelo organismo e nem é excretado pelo organismo. Então, quando na cadeia alimentar um animal se alimenta de outro, ele vai fazendo uma bioacumulação. Então, eu comi um animal menor do que eu vou pegar toda aquela quantidade dele e vou acumular no meu organismo.
organismo. Quando alguém, um animal maior que eu vier e se alimentar da minha pessoa, ele vai ficar com um pouco maior a quantidade, um pouco maior, até chegando no topo da cadeia, onde a gente tem um máximo de quantidade acumulada. E isso se dá por quê? Porque o organismo em questão não metaboliza e nem excreta a substância. Então ela vai se acumulando aí ao longo dos tempos, beleza? Tranquilo? Uma questão bem sossegada, mas uma questão do segundo dia interdisciplinar, beleza? Eu vou dar uma licencinha para você copiar aqui a resolução e eu volto para dizer que mais uma aula de revisão aqui no nosso canal chegou ao final, a terceira aula de revisão para as segundas fases da FUVEST e da Unicamp. Logo mais, a gente vai postar aí a quarta aula de revisão, beleza? Se você chegou até aqui, eu peço por favor que se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, curta esse vídeo, clica aí no botão curtir. Se achou esse vídeo interessante para você e conhece mais alguém que vai prestar a segunda fase da FUVEST ou da Unicamp, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. E se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site www.quimicadoamigo.com.br ou o nosso canal com os playlists aí dos 3 blocos de aula: Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica. Todo o acesso ao canal, todas as aulas que estão no canal e todo o acesso ao material que está disponível no site, tudo 100% gratuito para que você possa aprender química aí de maneira completa, diferente e lembrando, sem gastar nada, beleza? Então se você se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, acessou o nosso site, eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau!